Bom dia, segundo ano. Vamos lá para o nosso segundo capítulo de literatura. Todo mundo pegando o livrinho aí, vamos lá. Capítulo 10, Romantismo em Portugal. Nós vimos no anterior o romantismo na Europa de um modo geral. E agora é especificamente Portugal. A primeira foto que a gente tem aí é um castelo. Então nós vamos partir daí. É o castelo em Portugal, né, da Santa Maria da Feira, e ele foi construído no século X. Tá? Então reparem que na verdade ele tem toda uma estrutura, né, medieval, bem antiga. A gente vai partir daí para a gente conversar sobre esse resgate que a gente vai ter que fazer do romantismo. Parte dele, a gente sabe que tem muita coisa ligada com os sentimentos, as emoções. E a primeira pergunta aí é assim: considerando a relação entre o nacionalismo e o resgate histórico feito pelos escritores românticos europeus, por que uma parte significativa dessa produção do romantismo português situa suas histórias no período medieval? Porque, gente, na verdade, no período medieval havia aquela conquista, para ter um enlace amoroso era mais difícil, era tudo muito voltado para a guerra. Então essa parte do romance, essa parte do amor, essa parte das emoções ficava um pouquinho distante. Então, na verdade, eles estão querendo fazer assim, os escritores, esse resgate para linkar o sentimento de amor, de carinho, de ternura, de conquista, com a conquista que eles faziam com a guerra. Tá? Então dá para explicar a primeira aí. Depois, tendo em vista que essa revolução industrial foi um dos fatores que determinou esse surgimento do romantismo europeu, porque uma parte significativa das obras escritas nesse período resgata os valores da sociedade medieval que pregava uma ideologia avessa a certas transformações e avanço tecnológico. Porque, na verdade, saía de todo o domínio para uma coisa muito nova. Então essas transformações e esses avanços não tem nada a ver com aquela época. Então, lógico, né? Eram as obras nesse período, muitas se perderam e outras tentaram serem resgatadas, mas mesmo assim ainda teve uma perda aí. Tá? Então conta um pouquinho da história do avanço da tecnologia daquela época para agora. Na terceira, você vai justificar quais seriam as hipóteses para caracterizar o romantismo português. E na quarta, você pode até linkar com a quarta, que ela fala sobre alguns adjetivos que tem aí. Esse castelo é sombrio, é luminoso, é exuberante, é detalhista, é dramático. O que vocês acham? Que sentimentos, quando vocês olham para essa foto aí, despertem em vocês? Respondam isso no caderno, numa folha, tá? Para depois a gente ver o que a gente vai fazer, voltar para corrigir. Quais são os objetivos dessa unidade? Gente, quando a gente fala conhecer o romantismo português e as suas especificidades, é porque tinham detalhes. Não era, tanto é que o romantismo no capítulo anterior foi europeu, pegou a Europa toda. Aqui foi específico, tá? O que tem de importante nesse capítulo? Diferenciar as três gerações românticas. E quais eram os principais autores com as suas respectivas obras? Depois a gente vai falar da manifestação da África, na África, na verdade, né, como parte desse contexto, né, colonizador. E vamos dar início aí, então, lendo esse poema de Fernando Pessoa. Quem foi Fernando Pessoa? Fernando Pessoa foi um escritor importantíssimo e ele usava heterônimos, e tinha 8 heterônimos. Ele assinava com outros nomes, tá? Então vem aqui dizendo aqui, vem contando aqui ao lado, ó, que ele escrevia os textos em versos ou prosa, né, com várias personalidades. Um dos exemplos aqui está até com a autoria dele, e foi esse poema
o dos castelos. Aí tem a interpretação, tá? Vamos dar continuidade. Contexto histórico do romantismo português. Gente, olha, o que aconteceu? Aparece aqui, vamos destacar aqui, a invasão de Napoleão, que ele dominava a Espanha naquela época, foi uma coisa que empurrou a família real portuguesa para vir para o Brasil também. Além daquela crise toda política, a família veio com 10 mil pessoas para cá. E a gente sabe que teve essa Revolução do Porto, em 1820, que foi um movimento de caráter liberal, que teve na cidade do Porto, em Portugal. Revoltados com essas vantagens alfandegárias que foram concedidas aos ingleses e apoiando a corte portuguesa durante essa fuga para o Brasil, uma parcela daqueles comerciantes, que era a burguesia comercial e mercantil, ele teve seu comércio totalmente afetado. Tá? Então isso aí foi uma coisa que prejudicou bastante. Só que ninguém queria saber disso na época, né? Na página 33, agora está até marcadinho já aí, olha. Gerações do romantismo português. O romantismo teve início em Portugal com a publicação do poema Camões, de Almeida Garrett. Almeida Garrett, gente, foi importantíssimo autor português na época do romantismo, tá? O romantismo português, ele divide em 3 gerações. Isso aqui é super importante, por isso que eu destaquei, porque eu já tinha gravado esse vídeo, agora eu tive que regravar, porque deu 37 minutos e aí não subiu, enfim. Então, por isso que já tá marcado aqui. Primeira geração. O que ele introduz? Essa estética romântica. Quem era o principal aqui? O Almeida Garrett. Tá? Depois teve uma segunda geração, que ela teve 2 tendências distintas. A primeira, ela resgatava as origens medievais, e a segunda, aqui ó, ela explorava a subjetividade, o negativismo, então eram bem diferentes. E a terceira geração, ela anunciou então as últimas obras do romantismo, porque ele estava começando a dar ênfase ao realismo, tá? Aí vem aí as atividades, um poema de Almeida Garrett, tá? Interpretação dele, a relação da literatura romântica de Portugal e o pensamento liberal. Depois vem na terceira questão falando um pedacinho do romance da primeira geração romântica. E aí vem a interpretação. E aí a gente vai entrar nesse resgate do romantismo português. O que era baseado o iluminismo? Liberdade, igualdade e compromisso social. Então vamos lá, ó, grifa isso aqui. Ó, igualdade, liberdade e compromisso com a justiça social. Aqui. E eu não estou conseguindo. Aí, é grifado. Liberdade, igualdade e o compromisso com a justiça social. Na página posterior, 37, nós vamos falar dos autores. Gente, os mais importantes em Portugal foram Almeida Garrett e Alexandre Herculano, tá? Almeida Garrett, depois vocês vão dar uma lida aqui com calma, o problema que ele teve na vida dele, tinha um temperamento artístico muito voltado para o romantismo, ele escreveu várias poesias, tinha uma forma fácil, bem elaborada de falar, não era difícil, escreveu bastante coisa. E Herculano, Alexandre Herculano, foi um outro romantista português dessa primeira geração que escreveu poesia, romance, conto, texto de biografia, ensaios, foi criador de várias histórias, também muito conhecido. Aí vem as atividades. Interpretação.
Tem que ler com calma, depois nós vamos voltar em outro momento para a gente ver isso, para responder, mas eu quero que vocês deem uma olhada e se familiarizem com isso. Aí vem o folhetim romântico, né? No folhetim, gente, que foi na segunda geração, foi onde apareceu, o mal do século, o escapismo, o irracionalismo, o pessimismo e a fantasia eram os elementos que os poetas destacavam. Então aqui eles na verdade eram voltados sempre para o mal, para o errado, para aquilo que não tinha razão, sempre negativo. Essa é a segunda geração, tá? Quem se destaca aqui é Camilo Castelo Branco. Ele escreveu bastante coisa, mas isso aqui não é interessante, né? A gente decorar, não é isso que eu quero. E aí a gente vai ler esse trecho dele, responder esses exercícios, e aí sim, na página 44, teve essa transição. Nós estamos chegando na terceira geração, acabando o romantismo e seguindo para o realismo. Quem aparece aqui e que defendia com muita ênfase essa tese moral foi Júlio Diniz. Ele foi considerado um dos maiores escritores da terceira geração, tá? Da terceira geração. Vem aí agora as atividades. Manifestações românticas na África colonizada por Portugal, na página 46. Aqui fala um pouquinho, né, da África, de quem escreveu. Continuam os exercícios, que eu quero que vocês leiam com calma, esse poema também, interprete. Nessa organização das ideias, não precisa fazer, porque nós já passamos vários trabalhos, vocês já fizeram... tenho certeza, todos os trabalhos que eu passei e que vai valer nota, então isso organiza as ideias, não precisa. Em seguida vem a hora do estudo. Nesse hora do estudo, ele tem aí 6 páginas de exercício. Eu gostaria que vocês fizessem, porque num outro momento nós vamos ver o caderno de exercício. Olha só, gente, eu tinha gravado. O primeiro vídeo ficou bacana. Esse eu sei que tá assim, porque já tô cansada, filmando direto. Vocês me desculpem, tô sendo muito sincera com vocês. Mas depois a gente volta, tira as dúvidas que forem necessárias. Eu tô aqui para ajudar vocês. Meu telefone, já fiz o grupo do WhatsApp. Meu telefone está à disposição, eu estou à disposição. Vamos confiar que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar, que dentro em breve a gente vai estar junto. Vocês precisando de mim, podem me ligar, podem me chamar, que eu estou aqui pronta para ajudar vocês, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, um beijo, muita saudade de todos e vamos ter fé que tudo vai dar certo.